né? Salmo 121, onde fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa primeira parte, queridos, é interessante a gente mencionar observar algumas coisas que o salmista coloca aqui. Primeiro, eu queria falar rapidamente sobre a questão do significado de elevar os olhos para os montes, né? Provavelmente esse cântico de romagem, esse salmo, foi escrito por alguém que estava indo para Jerusalém ou estava voltando de Jerusalém numa época em que eles todos, né, teriam que participar das festividades lá em Jerusalém, tá certo? E então teriam que percorrer, por exemplo, da Galileia, Nazaré, até Jerusalém, são mais de 150 quilômetros. E a família inteira percorria isso a pé, ou montado em jumento, não é nem cavalo, jumento, né? Jumentinhos, tá certo? Então, o que acontece? É perigoso? Tem uma parte da estrada muito perigosa. Sabe aquela parábola que Jesus falou, ou aquela história que foi contada, que um homem descia de Jerusalém para Jericó? No outro canal, no Comente Bíblia, a gente está falando sobre essa questão geográfica. E então tem o mar Mediterrâneo. Jerusalém está a 700 metros acima do mar Mediterrâneo. Jericó está a 270 metros abaixo. Dá mais de 1.050 metros de diferença de Jerusalém para Jericó. Então, aquele local é muito cheio de altos e baixos. E a estrada de Jerusalém para Jericó, por exemplo, é um dos casos em que era muito difícil transitar e que era muito fácil a pessoa ser assaltada. Imagine aí, você está indo para uma festa religiosa com sua família. Então, você olha o caminho que você tem que percorrer, eleva os meus olhos para os montes. São muitos montes que você vai ter que passar até chegar à casa de Deus, no caso, Jerusalém. Né? E aí a expressão: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Outra possibilidade que eu não descarto de forma alguma é que essa pessoa se inspirou não em quem estava indo para Jerusalém, mas também tem a ver com aqueles que estavam em Jerusalém em um momento em que as festividades já não aconteciam, já não se ouvia louvor, já não tinha reuniões, e por isso é associado mais ao versículo 2, de onde me virá o socorro. Quem estava indo tem a questão dos salteadores, né? Mas alguém que estava em Jerusalém poderia estar pensando: eu olho para os montes, não vejo ninguém vindo à casa de Deus, está tudo parado, está tudo quieto, e de onde me virá o socorro, a provisão, o sustento? Isso é próprio de quem é levita, né? Vamos sugerir aqui a ideia de que também, de crise em Israel, na época em que a casa de Deus ficava fechada, os sacerdotes ainda tinham como sobreviver, porque sacrifício se faz em todas as cidades. Existe a cidade de refúgio, existe a cidade também destinada aos levitas, né, e aos sacerdotes. Eles podiam fazer sacrifício, mas os levitas, não. Levitas não podiam exercer o sacerdócio. Eles passariam a estar realmente sendo na mosca, no alvo da crise, porque eles não teriam como sobreviver sem a casa de Deus. Tem até ligação, esse pensamento, com o pensamento que está escrito em um dos salmos. Virou até música mesmo, salmo já é música, mas alguém já escreveu: o pardal encontrou casas e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Muito linda essa música. Se formos ver, porém, a realidade, é muito triste. Porque o altar, não está falando do altar, essa música está falando dos altares. Quais são os altares? Só existem dois, né? É o da entrada lá, o altar do sacrifício, onde teria que ter fogo continuamente sobre o altar, onde tinha que ter sacrifício de manhã e à tarde. E o altar do incenso lá dentro, no Santo dos Santos. Santo dos Santos é só arca. Lá dentro tem o altar do incenso, onde se pegava fogo do altar do sacrifício, se levava com incenso, e onde se fazia oração, o sacerdote fazia oração para que o povo que estava sacrificando lá fora pudesse ser abençoado. Aí como é que andorinha e pardal faz ninho no altar, gente? Um altar que, se ele tivesse realmente funcionando dia e noite, não teria como, né? Então, essa expressão, de onde me virá o socorro, cabe bem também, não só para quem está indo a Jerusalém, mas especialmente para os levitas, que tinham, eles eram por equipe, eles eram escalados para trabalhar na casa de Deus. Se a casa de Deus está fechada, pronto. Agora eles estariam sem condição alguma de subsistência, sobrevivência, né? Tá certo? Nós precisamos compreender
o estado de desolação, de abandono, de fechamento da casa de Deus em Jerusalém, isso implicava em vários males econômicos, espirituais, em todos os aspectos. Eu vou explicar a você por quê, né? Por que que isso acontece, muitas vezes. Né? Na história, nós vemos na história aí, muitas vezes isso acontecendo. Os piores momentos da história de Israel foram os momentos em que o povo de Deus ficou privado de ir à casa de Deus. Porque, queridos, uma das bênçãos que Deus tem, ele tem bênção de forma pessoal para todo mundo, mas a maior parte das profecias e bênçãos que estão relacionadas à igreja tem a ver com congregar. Eu não estou falando, por exemplo, que você não possa atender a outra parte, que Jesus fala, por exemplo, quando você estiver buscando ao Senhor, busca o Senhor em secreto, e ele que estiver em secreto te recompensará. Uma coisa é o secreto, uma coisa é o pessoal, uma coisa é o relacionamento pessoal com Deus. É isso que você e eu estamos vivendo esses dias. A gente pode ter muito tempo aqui no secreto com Deus, mas a maior parte das bênçãos diz respeito a Deus habitar no meio, estar a presença dele no meio do povo, e daí por diante. O que acontece é que, muitas vezes, quando a casa de Deus fechou, quando a casa de Deus não estava funcionando, não eram só os levitas que sofriam. Eles sofriam primeiro porque eles dependiam da casa de Deus para existir, para sobreviver. Mas o povo em si, o povo desviava-se da presença de Deus e começava a cometer coisas terríveis, né? Veja bem o versículo 2, Salmo 121. O primeiro diz, eleva meus olhos para os montes. Eu posso também fazer uma conjectura aqui, como os problemas, os desafios, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, uma situação de guerra. Uma situação de guerra em que dois exércitos se acampam, um no vale e outro no monte. Se você entende um pouquinho, só um pouquinho, de estratégia de guerra, você já sabe quem é que vai ter vantagem nessa batalha, independente do número de pessoas que estiver nela. É quem está em cima que tem a vantagem. Não tem que subir, ele vai só descer e esmagar quem está embaixo. Né? Então, quando você fala, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, dá até para você meditar também nesse aspecto de batalha. Batalha mesmo, não é só batalha espiritual, mas batalha. Tá certo? Pode estar relacionado também a alguma coisa assim. Bom, eu queria só olhar no versículo 2, com você meditar, diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bom, queridos, nesse momento aqui é que nós temos que observar uma coisa, o meu socorro vem do Senhor, está falando sobre o Senhor estar no centro. Não é quem está nos montes que deve estar no centro. Não são os salteadores, não são as crises, não são as dificuldades, não são essas outras coisas que devem estar no centro. Se queremos uma solução, quem deve estar no centro é o Senhor, o centro de tudo é o Senhor. O Senhor Deus fez convergir tudo em Cristo. Ele é o centro de tudo. Mas nós estamos em crise. Não, nós estamos em Cristo. O centro deve ser Cristo. Temos que buscar a Ele, entender qual é o porquê disso e entender também como deveremos ser tirados disso. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Sabe, queridos, quando nós, por causa de crise, seja ela quais forem, quando nós não permitimos que Deus esteja no centro, acontece o que está acontecendo aí. Nós vemos problema de quebra de autoridade, de inimizades, de gente aproveitando o momento para fazer politicagem, gente safada. Nós vemos guerrinhas de pensamentos, de ideologias, de coisas, sabe? Aquele pensamento que tudo bem, que seja tudo destruído, mas que eu esteja protegido, porque eu sou tremendamente covarde, né? Tem muita coisa em jogo, e muita coisa está acontecendo, e as pessoas não têm um discernimento. Por quê? Porque Deus não está no centro. Quando Deus não está no centro, acontece isso. A gente tem duas opções. Uma é ruim e a outra é péssima. A lógica e o raciocínio faz com que você pense naquilo que é ruim, né? É o óbvio. Você não tem uma resposta boa para a situação, você tem que procurar uma que não seja tão terrível. Mas isso é solução do homem. Por quê? Porque Deus não está no centro. Não é Deus que está ali sendo buscado. O que o homem está vendo, ele está analisando, está vendo, não, é melhor fazer assim. O outro diz, não, é melhor fazer assim. Não, melhor é isolar todo mundo, até que morram de fome e de doença. Não, é melhor isolar só uma parte, porque é uma parte que vai morrer e a outra vai trabalhar. E aí fica esse negócio todinho, essa muvuca, essa desgraceira toda, né, na cabeça do povo. Por quê? Porque o povo, inclusive o povo de Deus, não está centralizando Deus. No meio da crise, o povo de Deus não está centralizando Deus. Não está buscando Deus, não. Está buscando, tá, mas não é como deveria, tá bom? Porque quando a gente busca quando deve, ou como deve, Deus dá a resposta sim. Não é porque aconteceu assim, assim, assado lá no país tal, que vai acontecer aqui, não. Não é que, que vai ser pior. E todo mundo agora é profeta dos demônios, profeta da desgraça, profeta da carne. Bom, se aconteceu desse jeito na Itália, nós vamos tudo morrer. Nós vamos morrer. Morra, só você, eu não, estou fora disso. O que acontece, queridos, é que a gente precisa entender
que agora todo mundo é profeta da desgraça. E aí, onde é que Deus está nisso? Como é que Deus está sendo centralizado? Eu quero que vocês compreendam. Quando a gente descentraliza, quando a gente tira Deus da situação, fica só a crise. Você tem uma aliança com Deus, mas na hora da crise você centraliza a crise. Então o que acontece é só isso. Não é? Fica só a crise. Deus está fora. E aí você sozinho na crise. Eu fico pensando no que Jesus falou. Eu envio vocês como cordeiro para o meio dos lobos. É como se você estivesse enviando você sozinho, né? Porque você não está lá. O que lobo faz com o cordeiro? Quero que vocês compreendam bem o que eu estou falando aqui. Pode. Quando a gente tira Deus do centro, isso é possível, porque eu estou vendo isso, as pessoas tiram mesmo. Então, quando a gente tira Deus do centro, a gente perde todos os valores espirituais, a gente perde valores econômicos, todo tipo de valor que você tem, você perde, porque sem Deus no centro, nada funciona, tá? Fica tudo emperrado, sabe? Queridos, perde-se a visão geral de todas as coisas, nós vemos em redor, horizontalmente, Deus vê, vertical, ele vê de cima para baixo. Ele vê de cima para baixo. A gente a gente perde essa visão de Deus. A gente não para perguntar a Deus o porquê e como sair disso, né? Então, queridos, perde-se também o quê? Noção. Perde-se a noção de tudo. Perde-se a noção de autoridade. Todo mundo questionando todo mundo. E aí fica aquela divisão, aquela intriga, aquelas coisas, aquela maledicência. Mesmo alguém que às vezes é repreendido uma vez por Deus, aí já torna de novo. Não, peraí, você está errado, eu estou vendo, tá? Aí começa aquela confusão. Perde-se a noção. É só apertar. O Papirão, né? Ele dizia lá, diz o José Ramalho, diz que na tortura toda carne se trai. Eu diria para você que na crise toda carne se mostra eficientemente carne, tá? No momento que nós deveríamos ser mais espirituais, é o momento em que nós somos mais carnais. E isso é ruim ou é bom? Analise você mesmo. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus amados, você observando bem o versículo 3 em diante, do versículo 3 até o 5 ali, o negócio muda de figura, porque no início, sou eu que estou falando, né? Eu elevo meus olhos para os montes, né? E eu questiono, eu me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Isso é no versículo 1, no versículo 2. Versículo 2 é onde ele tem a visão de onde vem o socorro. Ele tem a clareza de quem pode mudar isso. Então, ele passa a conjugar um verbo diferente a partir do versículo 3, onde não sou mais eu, que a palavra não aparece mais eu, aparece ele. Versículo 3. Ele, o Senhor, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Nesse versículo aqui, reafirma a primeira hipótese que eu falei, de pessoas que tinham que caminhar desde todos os cantos até Jerusalém. Tá? Não permitirá que seus pés vacilem. Muitos altos e baixos, muitas veredas, muitos lugares escorregadios. Ele levará a bom termo a sua caminhada de 150 e poucos quilômetros, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. Ou seja, ele não cochila. Ele vai te sustentar na hora que você tiver que escorregar. Agora, por que ele vai te sustentar? Por que ele vai te sustentar? Por que ele vai amparar os teus pés para que os teus pés não vacilem, não escorreguem, para que você não caia? Por que ele vai fazer isso? Ah, bom, você tem que entender o princípio. Esse cara aqui que está se movendo, ele está se movendo em direção ao monte principal, que é onde está a casa de Deus. Ele está indo na direção correta, ele está andando 150 quilômetros, 180 quilômetros, que seja, para ir à casa de Deus, contemplar a presença de Deus. Quando nós nos movemos nesse sentido, de buscar a Deus, ele nos leva a bom termo a nossa jornada, ele nos protege no caminho, ele nos dá realmente condição de chegar à casa do Senhor para contemplar, para adorar na presença do Senhor. Diz que ele não dorme, não dormita, ou não dormita que é cochila, tá bom? É certo que não dormita aquele que te guarda, né? É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Dormir, você sabe o que é dormir, tá? Dormita, que é cochilar, música, puxar piaba, né? Tipo isso, tá bom? É isso aí. Ao versículo 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua sombra à tua direita. Veja bem, o Senhor é quem te guarda, tá bom? Eu não estou dizendo que você não deva tomar suas precauções, queridos. Não. Mas se o Senhor não te guardar, você já perdeu. Tá? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não guardar a casa, você já perdeu. Salmo 127 isso?
Deixa eu olhar aqui. Estou no 121, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigiar a sentinela. Qualquer esforço será inútil. Qualquer esforço, o seu Salmo 127. Tá? Aí fica nesse negócio, medida de contenção. Não, tem que isolar tudo. Não, tem que isolar só alguns, deixa quem trabalha poder trabalhar para não zerar a economia, senão nós vamos entrar em caos, vão começar saques, vão começar a acontecer um monte de coisa e não sei o quê. Cadê que o povo está buscando ao Senhor? Né? Estão discutindo o que é melhor fazer. Não tem nem a visão inicial do Salmo, que é saber que o meu socorro vem do Senhor, vem do alto. A partir dessa clareza que eu tenho, que o meu socorro vem do Senhor, é que eu posso compreender como eu vou passar pela crise. Mas o nosso povo precisa ter essa compreensão. Tá certo? Diz que o Senhor é quem te guarda. Não é poder público, municipal, estadual, não é o poder da família, não é o chefe de família, não é a esposa, o esposo está lá, né, uma lata de álcool em gel, o Vitor traz mesmo de gel, galão de álcool mesmo. Peraí, vou dar um banho agora. Se sair, vou dar um banho agora. Pelo amor de Deus, quem te guarda é o Senhor. Você deve ter as medidas de prevenção aí, mas vamos parar com a histeria, vamos parar com esse negócio, esse pavor, essa coisa terrível. Pelo amor de Deus, analisem bem os excessos aí que foram colocados na cabeça, a doideira que está sendo aí, a mídia está fazendo. Temos que observar todas as coisas, queridos. Temos que buscar o Senhor. Diz aqui no versículo 5 que o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Como é que Deus é sombra? Deus é espírito. Ó, sombra, ó. Viu? Isso aqui é a sombra. O que o salmista está tentando dizer é que ele está perto e está ligado a você. E ele vai estar à sua direita. Quando diz a sua direita, a sombra, a sua direita, é aquele que me auxilia, é aquele que me guarda para que eu não caia, é aquele que me sustenta, é aquele que me protege, é aquele que me provê, até inclusive com a questão de sabedoria mesmo. A gente precisa de sabedoria, entendimento das coisas. Amém, queridos? Nós precisamos desse entendimento. Aí o versículo 6 diz, não, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aí no versículo 7 diz que o Senhor guardará você, te guardará de todo mal. Você vê que no versículo 3 até o final, é o Senhor que entra na situação. Você vê que no versículo 1 é o homem. Eu elevo meus olhos para os montes, e eu questiono, de onde me virá o socorro? Versículo 2, né? O meu socorro vem do Senhor, e aí a partir do versículo 3 é só o Senhor que está no centro. Então não é a crise que deve permanecer no centro. Termina o Salmo 121 dizendo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre.